Porque essas caras desanimadas, só porque a gente trabalhou com cálculo e na atividade vai ter cálculo também, relaxa, gente, são cálculos bem tranquilos. A situação é saber montar a nossa regra de 3, que boa parte desses exercícios são resolvidos por regra de 3. É saber identificar a informação que o enunciado está trazendo para você e o que ele quer que você determine. Partindo daí, você vai com certeza resolver o cálculo matemático muito melhor que eu. Então, vamos lá para a gente fazer a nossa revisão dos principais conceitos dessa aula 41. Bora lá no slide. Estamos falando de massa molar e volume molar. Iniciamos a nossa aula fazendo uma pequena revisão do que é mol, e aí a gente viu e relembrou que mol é a quantidade de matéria que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. E que essas entidades, elas podem ser moléculas, elas podem ser átomos, lembram? Podem ser elétrons, né? Partículas, podem ser íons. Então, aqui nós temos que essas entidades elas podem variar. O que não vai variar? É que sempre um mol de qualquer coisa, seja um mol de elementos, um mol de moléculas, sempre vai ter esse quantitativo de entidades. Então, quando a gente fala que o elemento carbono, que a gente sabe que elemento é formado por átomos que apresentam um número atômicos iguais. Então, se eu digo que o elemento carbono tem massa igual a 12 gramas, significa dizer que dentro dessas 12 gramas eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos desse elemento. 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos se uniram e deram origem ao nosso elemento carbono. Então, mol é a quantidade de matéria que contém sempre esse quantitativo de entidades. Quando nós trabalhamos massa molar, é porque a gente quer saber a massa da entidade que está contida dentro do mol, dentro desse 1 mol. E essa massa vai variar de acordo com o tipo de substâncias, de elemento, de partícula que a gente está analisando. O que não muda é a quantidade de entidades, mas a massa molar ela vai variando. Qual unidade a gente representa a massa molar? Gramas por mol. Se você vier com outra massa molar, galerinha, com uma unidade diferente, a gente não pode considerar, porque massa molar é grama por mol. Então, a gente trabalhou alguns exemplos. Trabalhamos aqui a massa de átomos que compõem o elemento mercúrio. A massa atômica desse elemento é igual a 200 unidades de massa. Ou seja, 1 mol de mercúrio, a gente sabe que tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos dele. E que, se a nossa massa atômica é de 200 unidades de massa, significa dizer que aqui dentro, a massa total desses meus átomos vai ser igual a 200 gramas. No caso, para a massa molar, 200 gramas por mol. Olha, gente, essa grama aqui é uma relação que a gente faz para dar um quantitativo que a gente consiga mensurar, tá? Que a gente consiga mensurar. Então, 1 mol de mercúrio equivale a 200 gramas. No volume molar, a gente tem que qualquer gás, né, que estejam nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol dele sempre vai valer 22,4 litros. Como a gente fala de volume molar, vai ser o quê? 22,4 litros por mol. E aí, como a gente fez um monte de exemplos e eu calculei lá com vocês e tudo mais, agora vocês vão lá
e vão praticar na nossa atividade. Eu vou ficar aqui e vou aguardar vocês para a gente fazer a nossa correção juntos. Então, ó, boa sorte e sucesso para vocês! Eita, que é multiplicação, é soma, é divisão, é química, é isso aí. É desta forma que a gente vai aprendendo, galerinha. E ó, quando se trata de questões como essas que a gente trabalhou, eu não gosto muito de falar isso, mas a repetição, galerinha, ela é uma chave para você compreender o processo. E é isso mesmo, né? Aquele negócio de que, como é que fala? A experiência traz a perfeição, uma coisa assim? Isso se aplica perfeitamente nessas áreas. Mas, se você ficou com dúvida, vamos lá, porque agora a gente vai fazer o nosso Tirando Dúvidas, fazendo a correção das nossas atividades. Corre lá para o slide que a gente vai começar. Questão de número 1. Diz o seguinte: conhecendo-se as massas molares dos elementos químicos que constituem a glicose, e ele tá aqui, ó. Essa é a estrutura de uma, estrutura não, é a fórmula molecular que representa uma única molécula da glicose, que é conhecida como o açúcar do sangue. E aí ele diz o seguinte: podemos afirmar que a sua massa molar é... Então, o que ele está passando aqui para vocês? Ele está dizendo, ó, galera, uma única molécula de glicose, ela tem lá 6 carbonos, ela tem 12 hidrogênio e ela apresenta também 6 oxigênio. Cada carbono tem massa igual a 12 gramas por mol, então vou multiplicar por 6. Cada hidrogênio tem massa igual a 1 grama por mol, então vou multiplicar por 12. E cada oxigênio tem massa igual a 16 gramas por mol. Então, para saber a massa de uma moléculazinha dessa de glicose, e usinha não estou menosprezando, eu vou fazer o quê? Vou realizar as multiplicações e depois vou fazer a soma. E vou determinar a massa molar da minha glicose. Quando eu falo em massa molar, eu vou me referir não à massa não necessariamente que eu estou falando só da massa de uma molécula, eu estou falando que 1 mol da minha glicose vai ter massa X, que nesse caso vai ser 180 gramas. Um único mol de glicose vai ter 180 gramas. E dentro desse 1 mol de glicose, eu tenho que lembrar que eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Moléculas C6H12O6. Essa é a quantidade de moléculas que eu tenho dentro de 1 mol. Por isso que a massa molar, eu não me refiro à massa de uma molécula. Eu me refiro à massa de 1 mol dessas moléculas de glicose. Tranquilo? Então, olha o cálculo como que ficou. Como a gente viu, nós tínhamos ali 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Multiplicou-se 12 vezes 6, que deu 72. 1 vezes 12, que dá 12. E 16 vezes 6, que deu 96. Somando os valores das multiplicações, nós encontramos a massa molar de 180 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de glicose, né, de C6H12O6, é igual a 180 gramas. E também, só para fechar, significa dizer que eu tenho aqui dentro 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Eu estou rindo porque vocês já devem estar, meu Deus, eu já estou cansado disso, professora. Mas calma, ainda não acabou não, tem mais atividade. Questão de número 2. A amônia, e aí ele deu a fórmula molecular da amônia,
é considerada um gás refrigerante que apresenta massa molar de 17 gramas por mol. O volume molar ocupado por uma massa desse gás correspondente a 85 gramas nas condições normais de temperatura e pressão é igual a, olha só, como que você resolveu essa questão, galera? Primeiro ponto, eu sei que o volume de qualquer gás nessas condições, 1 mol dele, 1 mol, sempre vai ocupar 22,4, porque com 7 que está vindo aqui, não sei, 22,4 litros por mol. Então, como que você vai resolver essa questão? Ele te deu a massa molar. Significa que 17 gramas de amônia ocupam 22,4 litros. Só que ele não tem 17 gramas, ele tem 85 gramas, que vai ocupar X litros. Não conheço. O que você vai fazer? 17 vezes X, que vai ser igual a 85 vezes 22,4. Você vai multiplicar esses dois aqui e depois dividir por 17. Fazendo o cálculo, você vai encontrar a alternativa C, que vai dar 112 litros. Então, olha só como que ficou. A gente viu, né, que 1 mol de amônia tem lá 17 gramas, tá lá, ó, 17 gramas por mol, não tá? Significa que 1 mol dela tem 17 gramas. E que 17 gramas de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Mas ele não tem só 17 gramas, ele tem 85 gramas de amônia, que vai ocupar X litros. Monta-se a equação. 17 vezes X, que vai dar 17X, e 85 vezes 22,4, que vai dar 1.904. Como o 17 estava aqui, o que acontece? Eu quero saber o valor de X, o 17 passa dividindo. Então, fica 1.904 dividido por 17, que vai dar 112 litros de amônia. Isso nas condições normais de temperatura e pressão. Vocês conseguiram entender? Olha, só para fixar, 1 mol de qualquer gás nessas condições normais de temperatura e pressão, sempre, galerinha, sempre vai ocupar 22,4 litros. Para a amônia, ele deu a massa molar. Se eu estou dando aqui, ó, 16 gramas por mol, você tem que ler 16 gramas por mol. Ah, então 1 mol de amônia tem 17 gramas. Ah, então aqui as 17 gramas desse amônia é que vai estar ocupando os 22,4 litros. Se eu tivesse 1 mol dele só, seria 22,4. Só que eu não tenho só 1 mol. Como que eu sei que eu não tenho 1 mol? Porque eu tenho 85 gramas desse cara. Essas 85 gramas eu não sei qual é o volume que ele está ocupando. Aí eu faço a regra de 3, multiplico cruzado para encontrar o valor de X. Né? 17 vezes X vai dar 17X, 85 vezes 22,4, que vai dar 1.904. 904. O 17x está aqui, ó, ele vai passar multiplicando, vai ficar isso tudo dividido por 17. E aí você vai encontrar 112 litros. E vamos para o nosso Se Liga no Enem, a questão de número 3. E é uma questão que também trabalha aí um pouco do volume molar. Nessa questão diz o seguinte, ó, nas condições normais de temperatura e pressão, o volume ocupado por 10 gramas do monóxido de carbono, CO, é de... Observa que nessa questão ele não te deu a massa molar. E aí o que você vai fazer? Eu quero saber o volume dessas 10 gramas, mas eu não sei qual é a massa molar.
quanto tem 1 mol de monóxido de carbono. Aí você vai calcular. Bom, monóxido de carbono é carbono e oxigênio. Eu sei que o carbono tem a massa igual a 12 gramas por mol e o oxigênio igual a 16 gramas por mol. Para saber do monóxido de carbono, eu vou somar. 12 mais 16, aí 2 com 6, 8, 2 com 2, 28 gramas por mol. Tranquilo? Então, 1 mol desse cara, 1 mol de monóxido de carbono tem 28 gramas. Isso significa, por mol, né? O que significa dizer que essas 28 gramas, elas ocupam 22,4 litros. Quantas gramas do monóxido eu tenho? Eu tenho 10 gramas. Qual vai ser o volume que ele vai ocupar? Não sei, regra de 3. Vai ficar 28 vezes x igual a 10 vezes 22,4, que vai dar 224 dividido depois por 28, que nesse caso vai dar 8 litros. Vamos lá ver o cálculo? Então, a gente já viu, né? Calculamos a massa molar do carbono, do monóxido de carbono, perdão, deu 28 gramas. Então, 1 mol desse cara tem 28 gramas. Se 1 mol dele tem 28 gramas, significa que 28 gramas desse monóxido de carbono ocupam 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Mas quanto vai ocupar essas 10 gramas de monóxido de carbono? Aí, esse é o x. Multiplicou cruzado, eu vou ter x vezes 28, o 28 que estava multiplicando aqui, ó, passa dividindo. Então, vai ficar 10 vezes 22,4, que vai me dar 224, dividido por 28, que vai me dar um total de 8 litros de monóxido de carbono. Então, eu tenho o volume molar para 10 gramas desse gás vai ser de 8 litros. Isso nas condições normais de temperatura e pressão. Observaram, gente, que sempre relaciona-se a 1 mol? Quando a gente vai calcular volume molar, massa molar, a gente sempre tem que determinar primeiro a massa molar. Eu tenho que conhecer a massa que 1 mol daquela substância tem, para depois dali calcular o meu volume, para poder saber se eu tinha mais mol ou menos mol, se vai ocupar mais volume que 22,4 ou menos, isso tudo partindo sempre da determinação da minha massa molar. E aí a gente fecha por aqui mais uma aula de conteúdos. Espero que vocês tenham praticado aí os cálculos de vocês, refrescado a memória, vocês na matemática aí, ó, é aula todo dia, né? Agora a gente pega a matemática dentro da química e trabalha ela como uma ferramenta para resolver os nossos problemas. E eu também, gente, não pense que é toda hora que o professor tá ali fazendo e, ai, eu sei de cor, tem hora que a gente tá ali fazendo cálculo e dá umas bugadas, faz parte do processo, é muita coisa na mente da gente, não tem nada de errado, às vezes a gente ter aquele bug assim de, meu Deus, como é que é esse cálculo aqui mesmo? Normal, não se desespere, faz parte do processo. No mais, a gente fica por aqui e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!